Êxodo. Capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade. As crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam.
Capítulo 2. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta. E viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" Vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. E escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: "Por que você está batendo no seu patrício?" Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar? Como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: "E já descobriram o que eu fiz." Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais.
Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou: Por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? Um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo, vão, para que venha jantar com a gente. Depois, Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: Sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Capítulo 3. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto. E foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui. Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu
para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que eles dissessem: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Capítulo 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O que é isso que você tem na mão? Um bastão. Jogue-o no chão. Ele jogou. E o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo.
E de novo ela virou um bastão na mão dele. Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Põe outra vez a mão no peito. Ele pôs a mão no peito novamente. E quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Oh, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Não, Senhor. Por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite,
o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés. E disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. O Deus dos Hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São os preguiçosos. E é por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam os israelitas trabalharem mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que vocês faziam antes?
Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Por que é que o senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados. Agora, não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo. E tu não fizeste nada para ajudá-los.